Ó, eu vou apresentar essa Copa de 90 da seguinte forma, para a gente iniciar o olhar sobre ela. Eu acho, como eu falei, da Copa de 90, eu tenho uma breve lembrança que eu fico repetindo, às vezes pode ser que eu vá aumentando, da frustração que foi a galera ver a eliminação, que foi assistida lá no jardim da casa que meus pais moram, que na época tinha um jardim, e aí foi minha avó, tal, que sempre foi muito fã, tal, e aí a gente... eu lembro muito da frustração da galera Muito, porra. saindo muito triste. Lembro que minha avó tinha feito aquele dedinho verde e amarelo, que era o V da Vitória. Minha avó sempre foi muito jeitosa, ela costurava e costurou para todo mundo, tal. Eu lembro muito dessa sensação. Agora, o que eu vou passar da Copa de 90 para fazer uma apresentação mais geral é que eu sinto que para boa parte da nossa geração, das nossas gerações, porque várias gerações se unem em torno de uma Copa e tem perspectivas específicas, mas é de ter chegado no ápice do pior momento que a gente ia viver, né? Porque ali ia completar 20 anos que o Brasil não vencia uma Copa do Mundo, e uma série de fatores, inclusive escolhas mesmo, de Lazzaroni, então técnico da época, vão contribuir para um quadro que eu acho que é meio que de ranço. Eu sinto às vezes que a galera tem um pouco de ranço em relação à seleção, à campanha da Copa de 90, sabe? Fica um ranço por você perder da Argentina, fica o ranço por ter chegado a 20 anos, né? Fica o ranço da galera achar que era um esquema muito retrancado, fica o ranço e fica marcado pela era Dunga, né? Eu acho que é o futebol brasileiro, Celso. O que fica muito dessa Copa, na época, é o futebol brasileiro perdido. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Perdido. Porque você vê uma valorização da Alemanha fria, sabe? É uma época que diz assim: o brasileiro tem talento, mas não sabe se organizar. O brasileiro. A Alemanha vira o exemplo para o Brasil. O Brasil de Parreira, o Brasil da Copa de 94, é o que assimila essa compreensão. E o Brasil realmente precisa dar uma assimilada nessa compreensão para voltar a ser Brasil depois. Mas eu acho que o que você está dizendo, a conclusão é essa: é um Brasil desorganizado. Aí tem problema de pagamento dos jogadores, aí tem indisciplina nessa Copa que bota a mão para esconder o símbolo da Pepsi. É um caos. O Brasil é um caos que chega na Copa do Mundo e a análise crítica da época era: veja como os outros são organizados, veja como a Alemanha é disciplinada, é organizada. E o Brasil absorve. A lição que o Brasil absorve é essa, dessa Copa. Apesar de ter caído para a Argentina, com genialidade de Maradona, com craques como Canidia, o Brasil direciona o seu olhar para a Alemanha. Eu acho que isso desenha 94, inclusive. Boa leitura, Fred. Boa leitura. Eu acho que é complementar, de certa forma, ao olhar que eu vinha trazendo. Exatamente. Eu vim para isso. Eu entrei para complementar mesmo. Eu concordo que realmente eu senti que foi um acréscimo à minha própria percepção. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Eu acho que fica essa mistura, esse caldeirão mesmo, que fazem com que, não sei, eu tenho um pouco de ranço aí dessa seleção, eu tenho um pouco de ranço dessa campanha, não é uma coisa que eu costumo visitar na minha lembrança de torcedor, sabe? Era um caos, né? Esse time era o time do Líbero, né? Era o time de Lazzaroni, que tinha um Líbero, né? Jogava com Mauro Galvão. Jorginho, Mauro Galvão ali, né? Ricardo Moser e Gomes, Ricardo Gomes, né? Branco. Era Tafarel, Jorginho, Mauro Galvão, Moser, Ricardo Gomes, Branco, Miller? Silas, Miller, Alemão, Careca, Careca, Dunga. Dunga, Evaldo. e aí cortou a imagem aqui. Evaldo, né? Ivaldo, Acho que é Evaldo. Que eu tava, Esse time não é ruim, não, numa porra. imagem. Esse time não é ruim. Era um caos, pô. E Eu no acho que banco não vai ter Renato seleção Gaúcho, do Brasil Bebeto. na Copa que você olha e fala, essa é ruim, não.
Vai ter. É difícil, Vai ter. Pode esperar que Vamos vai ver, ter. vamos andar para frente então. Não, ruim não tem, não. Ruim não. Eu entendi o que o Celso falou. Mas assim, esse Não, time é bom e fez uma partida muito boa contra a Argentina. Isso. Agora, o caos total, beleza, mas ali no final não foi o caos. No final perdeu pelo detalhe, no final perdeu pela genialidade. Na genialidade, E o detalhe de uma bola triscar e não entrar. Assim, foi e muitos gols perdidos, né? Muitos gols perdidos, mas assim, foi uma primeira etapa, uma primeira fase que quase não fez gol. E assim, mereceu eliminação e tal, mas assim, foi eliminado justamente. O Brasil ganhou todos os jogos jogando mal, quando jogou bem, perdeu. Agora, isso, e jogou muito bem, e perdeu muitos gols antes, e muito quando o Brasil foi pro desespero, né? O Brasil foi para Renato Gaúcho, entrou todo mundo, e perdeu muito gol depois. Essa camisa, meu irmão, veja só, esses dois uniformes, a gente fala uma vez de detalhe, esse jogo 90, que virou música, a gente bota na música, a última vez que o Brasil e a Argentina se enfrentaram. Peraí, essa imagem Copa... aí, ó, da água, né? Da água batizada. Da água batizada, né? Essa Maradona com a camisa do Brasil comemorando a classificação. Essa é a última vez que o Brasil e a Argentina se enfrentaram na Copa do Mundo, e a projeção do jogo do FIFA, né, da EA Sports, diz que eles vão se enfrentar na final. Agora, a minha lembrança da Copa 90 é a seguinte: eu vi a maioria dos jogos em preto e branco. Já existia trazer o colorido, mas assim, eu vi a final da Copa do Mundo, eu vi em preto e branco, por exemplo, porque era a televisão da casa da minha vizinha, e por algum motivo e tal, assisti na casa da vizinha lá, gostava da galera lá. E todas as vezes que eu vejo as cores, eu acho curioso, porque obviamente todo mundo viu em cores, ou quase todo mundo viu em cores, mas essa é uma Copa para mim de memória em preto e branco. Que onda, maestro. Que onda. Foi. Engraçado. Bem peculiar, de fato. Bem. Eu lembro mais da televisão que a gente assistiu, sabe? Porque eu vi jogos coloridos. Os jogos coloridos que eu vi foi quando estava com minha mãe e com meu irmão esperando a marmita, que era perto, quando eu saía da escola. Aí é comprar marmita para lá e ir para casa. Aí lá ficava no sofá esperando e ter televisão lá e alguns jogos, que é uma coisa televisão de válvula. Tá todo mundo aí trabalhar na televisão de válvula. Plá, 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 plá. E lembro colorido, subia a bandeirinha. Era uma haste toda pontilhada. Aí quando tinha um placar, aí subia uma bandeirinha. A arte da Copa de 90 era uma arte muito bonita. A arte da televisão, da transmissão. Então, os jogos coloridos eu via mais nessa marmita e preto e branco. Assim. E as televisões, como o Celso falou, não tinha televisão desse formato tal. E televisão com tela plana era de uma raridade assim, meu amigo, que o cara tem que ter importado dos Estados Unidos. E outra, quem tinha televisão tela plana... Não, tela plana tinha não, Cássio. Existia. Calma, eu vou explicar. Existia. Só que ela não é plana como é hoje, que é um quadro, não, pô. Ela é plana, é reta. A tela é reta. Essas televisões eram do tamanho de armários. E era quase assim, eram televisões imensas. Existia. Mas eu acho que existia. Talvez um pouquinho mais para frente. Não é achar, não. Eu tô certo. Veja só, né? Nesse caso eu tô falando aqui com propriedade. Meu tio tinha um, então não tem achômetro, não. Eu tô falando... eu lembro de ter visto televisão de tubo com tela plana. O que eu quero dizer é o seguinte, eu lembro de ter visto televisão de tubo com tela plana, mas já mais para o fim. Depois se popularizou mais. Mas é isso que o Cássio falou mesmo, era um móvel. Ela era um móvel. Era um armário, ela era tamanho de um guarda-roupa, pô. Agora, vou lembrar aqui o seguinte, aí a TV de válvula que eu falo, aí tem um botãozão assim que você ia girando, aí aqui no Recife era 2, 4, 6, 9, 11, 13, né? 2 era SBT, 4 era Band, 6 era Manchete, 9 era Record, 11 era Cultura, 9 era Cultura, 11 era TV Universitária e 13 era Globo. Aqui era completamente diferente. Não coincidia nenhum. Claro que era diferente. A Globo aqui é 11 desde sempre. Os outros detalhes da Copa, Roger Milá, né? A vitória. A dancinha, né, de Roger Milá. Abriu a Copa ganhando para a Argentina, pô. Da Argentina, exatamente, atual campeã. Aí você tem... Atual campeã. Essa Copa... O Mambique, assim, não, o gol, é considerado... O gol não é de Roger Milá, não. O gol é de Omambique. Na verdade, esse gol é contra a Colômbia. Essa da dancinha contra a Colômbia. Eu acho que é o Mambique que faz... acho que é assim que se pronuncia. O gol contra a Argentina é outro cara que faz. A grande história que eu acho que é considerada a Copa de 90 é exatamente de Roger Milá, que ele tinha já quase 40 anos e tudo mais. Ninguém considerava. E ele conseguiu ser o grande destaque. Ele ainda joga outra?
Exatamente. Ele E, joga e o gol 94. dele contra a Colômbia, e Guita, que era outro personagem sensacional da época, que saia jogando, driblando, e era atração pra isso, ele sai jogando e perde a bola, né? É. Exatamente. E aí o detalhe também é a camisa clássica da Alemanha, né? Que até a gente já reproduziu, né? Isso. Já Exatamente. Copa Experience. Copa Experience. E outro detalhe também, essa é a Copa que faz mudar um pouco a maneira de se pensar o futebol, né? A FIFA pensa muito depois desse... Porque essa é a Copa com menos gols em média. É também a Copa com mais expulsões. E foi a Copa que muitos, incluindo a Argentina, usavam muito a tática, tipo, vamos levar para os pênaltis que a gente tem um goleiro aqui, que no caso, já passou até a imagem já do Goicoechea, que até foi o primeiro goleiro, se eu não me engano, a pegar 3 pênaltis numa Copa, né? Numa disputa de pênaltis. Aí, E ele não chegou lá como titular, né? Eu acho, Minhoca, eu acho que isso aí nem que teve como resolver em 94, só resolveu em 98. Mais do que esse regulamento, porque esse regulamento continua existindo, veja só. Se você tiver um goleiro bom, isso que você falou, continua. Se o cara tiver um goleiro bom, tudo que você falou continua valendo hoje, em 2022. Eu acho que a questão aí era que o terceiro lugar passava. E muitas vezes o nível técnico do mata-mata, a Argentina passou em terceiro lugar. Perceba, eu sei, eu estou entendendo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a partir daí, a vitória não tinha tanto peso, o empate e a vitória estavam muito próximo, 1 ponto, Muito 2 próximo, pontos. é. Em 94, há a mudança para 3 pontos. Por isso que eu estou dizendo, 90 tem muita relação com isso, porque não se valorizava a vitória nessa época. Isso na primeira fase. Mas ainda assim, continuava passando em terceiro lugar, e por muitas vezes era 94 mesmo que fosse passar. Em 98, passando só o primeiro e o segundo. Aí muda, Eu acho que a Argentina, inclusive, ela passa como terceiro lugar. Eu acabei de falar isso. Acabou de falar. Foi, né? Foi. A Argentina, ela foi vice-campeã do mundo, tem 2 vitórias. Sabe o que é que eu tava pesquisando aqui, cara? Essa televisão do teu tio. Vamos para 94? Era uma Vamos lá, vamos para 94. Era um Era, eu lembrei. Era.